Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar sobre absorvedores de UV e a ação protetiva deles sobre as tintas, revestimentos, adesivos e selantes. Eu sou o Leonardo Cerati, faço parte aqui da área técnica da Aditiva, certo? Caso vocês queiram tirar dúvidas sobre este webinar ou sobre outras indicações de produto, a gente pode conversar pelo meu e-mail, que está aí disposto, ou vocês podem entrar em contato pelo telefone, no saque ali, ou pelo site, que tem um chat lá, e eu respondo vocês também. Bom, para quem não conhece Aditivo, então, nós somos uma distribuidora de produtos químicos especiais e atuamos há mais de 15 anos no mercado brasileiro, certo? Com um extenso portfólio formado por produtos das principais indústrias químicas do mundo, como a gente vai ver a seguir. Bom, a gente está estrategicamente localizado aqui em Porto Alegre, que é o nosso escritório, nossa matriz, e nós temos 3 centros de distribuição. Um em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul também, outro em Itajaí, Santa Catarina, e outro em Mauá, São Paulo, certo? Garantindo, então, pronta entrega para todo o Brasil. Bom, a Aditiva, então, ela trabalha com matérias-primas e especialidades para os mais diversos segmentos industriais, certo? Como é o exemplo aqui de adesivos, agroquímicos, construção civil, como, por exemplo, a gente já fez outro webinar sobre produtos para resinas para a construção civil, adesivos selantes, por exemplo, couro e têxtil. Nosso mais novo segmento agora é a impressão 3D, que nós trabalhamos, então, com filamentos plásticos, filamentos metálicos, resinas fotocuráveis e para impressão em pó também. Trabalhamos também com o segmento de limpeza doméstica e industrial, de metalworking, óleos e lubrificantes, segmento de plásticos, que eu já cobri com vocês também alguns webinars sobre a linha Ecovil, que é o nosso polímero biodegradável e compostável, certo? Para diversas aplicações plásticas. Temos também segmentos de polimerização, como, por exemplo, tensoativos de polimerização, ou tantos outros produtos utilizados nesse segmento. Soluções automotivas e um dos segmentos que a gente vai dar enfoque hoje com nossos absorvedores de UV e estabilizadores de luz é o segmento de tintas. Bom, a agenda do que a gente vai cobrir hoje, a gente vai começar discutindo um pouco da introdução, a necessidade dos materiais de absorvedores de UV e estabilizadores de luz, por que essa necessidade. Posteriormente, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo ao processo de fotooxidação. Posteriormente, nós vamos falar dos estabilizadores de luz, tanto absorvedores de luz UVA, quanto o estabilizador de luz, os bloqueadores de radicais livres, o House. Posteriormente, falaremos um pouco dos produtos. E, ao final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas, certo? Então, caso vocês já queiram ir colocando suas perguntas, elas vão vir individualmente para mim e eu vou responder ao final do webinar anonimamente. Então, vocês podem clicar ali no canto da direita, se você estiver no computador, no celular é um pouco diferente, mas vocês podem ir na seção perguntas ali e escrever diretamente para mim as perguntas, que eu vou responder mais para o final. Aliás, caso a visualização esteja meio esquisita para vocês, vocês podem, no aplicativo do celular mesmo ou no computador, vocês podem alterar a disposição da minha câmera com o slide, etc. Bom, vamos lá então. Por que muitos produtos, muitos materiais nossos têm essa necessidade de ter um absorvedor de UV, um estabilizador de luz? Porque materiais orgânicos, como é o exemplo de tintas e revestimentos, adesivos e selantes, eles estão normalmente sob substratos, como, por exemplo, no caso de tintas é o concreto, o cimento, certo? Ou adesivos selantes, como, por exemplo, em cerâmicas e metal. Eles podem estar lá com uma função estética, como é o exemplo de tintas decorativas. Eles podem estar com uma função protetiva, que é o exemplo de tintas industriais ou selantes, entre outras, uma infinidade de propriedades funcionais específicas que muitas vezes a gente coloca os materiais orgânicos, certo? E eles são expostos a uma grande variedade de fatores ambientais, ainda mais aqueles materiais que são expostos no ambiente externo, certo? E pode vir, então, esses fatores ambientais de fonte natural ou artificial. Como exemplo, então, de radiação solar, que a gente vai dar bastante enfoque hoje na luz ultravioleta. Umidade, como exemplo de um fator muito importante em selantes e impermeabilizantes. Mudança de temperatura também, ação de micro-organismos e poluentes atmosféricos, certo? E essa exposição a esses fatores ambientais causa a degradação desses materiais, tanto do material orgânico, como a tinta e adesivo, etc., quanto, muitas vezes, do substrato que está embaixo dele, e reduzindo, então, a sua vida útil. Bom, hoje nós vamos dar enfoque, então, aos absorvedores de UV e os estabilizadores de luz. Então, ao processo de degradação por luz ultravioleta, certo? Na semana passada, minha colega Vanessa Dutra ela discutiu com vocês os antioxidantes,
que seria um processo bem similar, só que causado mais pela ação do calor, certo? E do oxigênio, obviamente. Hoje, então, a gente vai dar enfoque à radiação ultravioleta. Então, como que ela degrada os substratos orgânicos? Ela causa uma oxidação, certo? Um processo radicalar complexo que a gente vai, não tão complexo, que a gente vai tentar explicar um pouquinho a seguir. É caracterizado como se fosse uma polimerização, praticamente. Porque tem as etapas de iniciação, de propagação, de ramificação de cadeia. Nós vamos ver que é uma cadeia autocatalítica também, e reações de terminação. Em ambos os casos, tá? Causados pela luz e pelo calor, essas etapas de iniciação geram radicais livres, como a gente vai ver a seguir, para entrar nesse processo cíclico, para iniciar tudo isso. Bom, então, a gente vai discutir, então, a oxidação induzida por luz, que seria a fotooxidação ou fotodegradação. E ela ocorre em duas etapas, certo? A etapa inicial, a primeira etapa dela, é a fotólise. Na fotólise, nós temos um cromóforo, certo? Um cromóforo é uma molécula ou uma região de uma molécula que tem essa capacidade de absorver a luz ultravioleta, certo? Quando o cromóforo absorve a luz ultravioleta, essa energia absorvida faz com que os elétrons dela se excitem, certo? Passando eles para um nível de energia mais alto, um nível mais energético, digamos assim. E a tendência dos elétrons é sempre voltar para o estado mais estável, certo? Então, ele está no estado excitado, ele vai voltar para o estado estável, certo? Como ele faz isso? Ou ele faz com uma liberação de energia, dessa energia absorvida, ou como é o caso dos cromóforos aqui, eles cisam a ligação homoliticamente e criam-se os radicais livres, que dão início ao ciclo de fotooxidação, certo? Então, a segunda etapa, depois que o radical livre foi formado, é chamada de autooxidação, certo? O radical livre, então, ele reage com oxigênio, formando peróxidos radicalares, e esses peróxidos, eles atacam o polímero, certo? O polímero da tua tinta, do teu revestimento, do teu selante, do teu adesivo, certo? Eles atacam esse polímero, então, formando o hidroperóxido, certo? Os hidroperóxidos são muito instáveis. Então, no primeiro momento que ele entrar em contato com a luz ultravioleta, por exemplo, a luz solar, ou com oxigênio, com calor, ele vai clivar essas ligações, formando outros radicais, certo? Como a gente vai ver a seguir. Bom, aqui nós temos, deixa eu só pegar a canetinha aqui, aqui nós temos uma visão geral do processo de fotooxidação, certo? Aqui está o polímero, ou o cromóforo, certo? Ele, com a luz ultravioleta, ele cliva, ele produz os radicais livres. Esses radicais livres, então, reagem com oxigênio, formando o peróxido, que ataca o polímero, formando, então, o hidroperóxido, certo? E o hidroperóxido também, com a ação do calor ou da luz ultravioleta, ele forma novos radicais e assim o ciclo se mantém, cada vez quebrando novas ligações no polímero, certo? Quebrando ligações do polímero. E, obviamente, quando as ligações do polímero vão sendo quebradas, ele vai se alterando mecanicamente, ele vai se degradando. Bom, então, a fotooxidação, como a gente comentou, é causada ou por umidade, certo? Oxigênios e outros poluentes atmosféricos. Oxigênio é um poluente atmosférico, mas luz ultravioleta. E os efeitos dessa fotooxidação ou fotodegradação, sem o estabilizante de luz ou sem os antioxidantes, que nem a Vanessa comentou na semana passada, são, então, descoloração ou desbotamento, amarelamento, perda das propriedades mecânicas e defeitos na superfície, craquelamento e perda de brilho. Bom, então a gente está fazendo uma série de webinars, certo? Essa série é o segundo vídeo da série de 3 webinars. Hoje, nós vamos discutir absorvedores de UV e estabilizantes de luz. Na semana passada, a Vanessa discutiu com vocês antioxidantes, certo? E na semana que vem, fiquem ligados também, que ela vai discutir com vocês branqueadores ópticos. Bom, os estabilizadores de luz, então, eles servem para proteger os polímeros, resinas, tintas, adesivos e selantes contra essa degradação patolítica que eu comentei, certo? Durante o processamento, produção e vida útil deles. Então, nós vamos ver que tem duas formas, certo? Os estabilizadores de luz, eles interrompem o processo de degradação de diferentes maneiras. A gente vai ver que os absorvedores de UV, mais para frente, eles interrompem, eles impedem a criação do radical livre,
enquanto os estabilizadores de luz, os bloqueadores de radicais livres, eles impedem a reação do radical livre com oxigênio, certo? Bom, então como a gente já conversou um pouco, as aplicações então dos estabilizadores de luz são nos segmentos principalmente de tintas e revestimentos, adesivos e selantes. Aqui nós temos um quadro comparativo que eu vou dar um pequeno resumo para vocês, porque depois a gente vai entrar em cada classe de produto especificamente, certo? Então, os absorvedores de UV, ou os UVAs, eles têm um modo de ação que eles convertem a radiação ultravioleta em calor. A gente já vai dar um enfoque mais para frente. Já os estabilizadores de luz, os bloqueadores de radicais livres, como é o caso desse estabilizador de luz House, que é estabilizador de luz de amina estericamente impedida, eles desativam os radicais, certo? Então, os UVAs eles são aplicáveis tanto no interior quanto no exterior. Os estabilizadores de luz House são mais no exterior, enquanto o UVA previne lá desde o começo a fotooxidação e a fotodegradação. O estabilizador de luz House ele previne a fotodegradação, certo? Já o UVA ele protege as camadas profundas do substrato, certo? Já o House ele protege mais a superfície e os pigmentos que estão inseridos nessa tinta, por exemplo, nesse revestimento. O UVA ele vai proteger, então, contra o amarelamento e a perda de adesão no substrato lá embaixo, enquanto o House ele vai proteger contra defeitos superficiais, certo? Da superfície ali mesmo, propriedades mecânicas, craquelamento. Já as classes químicas do absorvedor de UV normalmente são benzofenôlanos, BP, benzotriazol, que é o BTZ, e hidroxifeniltiazina, que é o HPT. E os estabilizadores de luz que a gente vai discutir são o House, então, que é a amina estericamente impedida que eu mencionei. Bom, agora vamos para a parte dos absorvedores de UV. A primeira classe que eu comentei, os UVAs, certo? Eles atuam na etapa da fotólise, certo? Eles competem com o cromóforo, vamos dizer que eles agem como sacrifício, porque eles competem com o cromóforo e ao invés do cromóforo absorver a luz ultravioleta, tua resina, tua tinta absorver a luz ultravioleta e formar um radical livre, o absorvedor de UV absorve essa luz ultravioleta, certo? E da mesma forma, ele vai para eu vou mostrar aqui para vocês, ele vai para um estado mais excitado, certo? Cria-se esse equilíbrio cetoenólico, certo? E para ele voltar para o estado estável, para ele liberar essa energia, ele volta para o estado enólico, então liberando calor, certo? Para o meio ambiente, liberando radiação na forma de calor. Aqui nós temos a estrutura do BTZ, do benzotriazol, e aqui do HPT, certo? Então, como eu falei, eles inibem a formação do radical livre. Ao invés da tua resina, ou da impureza da resina, absorver essa luz ultravioleta e formar o radical livre, o absorvedor de UV próprio, ele absorve a luz ultravioleta, como o nome é absorvedor de UV, e converte essa energia absorvida em calor. Então, o absorvedor de UV, ele segue a lei de Lambert-Beer, certo? Que diz que a absorbância é a quantidade de luz incidente que o absorvedor de UV vai absorver, certo? E seria a transmitância, a luz que vai passar pelo absorvedor de UV, que vamos dizer, vai chegar no teu produto. Então, a lei de Lambert-Beer diz que a absorbância é diretamente relacionada ao caminho, certo? Então, a espessura da tua camada vai ser, quanto maior a espessura da tua camada, maior vai ser a absorbância. Então, maior vai ser a efetividade desse teu absorvedor de UV. E aqui nós temos, então, a outra classe, que são os bloqueadores de radical livre, que são os estabilizadores de luz House, amina estericamente impedida, certo? O que acontece? Eles são utilizados para garantir, é claro, se o radical livre já foi formado, ou se tu não usou o absorvedor de luz UV e o radical livre já foi formado, ou se quer garantir que tu não vai ocorrer a fotooxidação, eles agem, então, depois da formação do radical livre, certo? Então, da mesma forma, eles agem como sacrifício. Por quê? Ao invés do radical livre reagir com oxigênio, formando os peróxidos e continuando todo o ciclo, o estabilizador de luz ele funciona da seguinte maneira. Ele absorve a luz ultravioleta e o oxigênio, certo? Ele forma o radical do estabilizador de luz. Então, ele próprio, o estabilizador de luz, depois que ele reagiu com o oxigênio,
ele pega o radical livre que está ali no meio e transforma, então, em outro produto, certo? E funciona esse ciclo, então, que o estabilizador de luz, ele captura esses radicais livres e impede que eles reajam com oxigênio, e tanto os radicais livres de peróxidos ele também captura e transforma em substâncias inofensivas, certo? E volta, então, o ciclo ali para a parte, depois que ele captura os radicais de peróxidos, ele volta, produz essas substâncias inofensivas aqui, e ele volta para a forma radicalar dele, continuando o ciclo, certo? É por isso que os produtos que a gente vê com o estabilizador de luz House, eles funcionam muito bem e mantêm a vida útil do produto muito longa, porque eles funcionam ciclicamente, certo? Até o fim da vida útil do material. Então, eles impedem as reações de degradação do polímero. Eles são mais para aplicações externas, certo? Eles são para aplicação na superfície. Enquanto o absorvedor de UV é para camadas espessas, esse é para superfícies. Bom, aqui é uma visão geral, então, do ciclo de fotooxidação, como a gente viu antes, só que agora eu inseri aonde entrariam os absorvedores de UV e os Raws, certo? O absorvedor de UV, então, ele entra aqui na etapa que entra a luz ultravioleta, que formaria o radical livre, então ele impede essa parte aqui de formar o radical livre. Já o House, ele entraria depois que o radical livre já foi formado, antes de reagir com o oxigênio, porque é o estabilizador de luz House que vai reagir com o oxigênio, formando um radical que vai capturar esses radicais livres que já estavam na formulação. Bom, a BASF, então, nossa parceira, a indústria química alemã BASF, ela trabalha com absorvedores de UV, estabilizadores de luz House e também com blendas, certo? Que a gente vai dar um foco hoje. Como UVAs, então, absorvedores de UV, nós temos o produto Tinuvin 1130 e o Tinuvin 328. Como House, nós temos o Tinuvin 292. E uma opção bem interessante, então, são as blendas. O que acontece? A blenda Tinuvin B75, que a gente vai conversar hoje, ela conta com 3 produtos, certo? Um antioxidante, que é os que a Vanessa discutiu semana passada, um UVA e um House. Então, ele é para proteger contra a oxidação, é para proteger contra o amarelamento, como os UVAs fazem, e é para proteger também contra defeitos de superfície e defeitos na propriedade mecânica dele, como os House fazem. Começamos então pelo Tinuvin 328, que é um UVA, um observador de UV. Ele é adequado então para sistemas base solvente. A forma dele é em pó. Ele é um BTZ, então, hidroxifenil benzotriazol. O peso molecular dele está aí 351,5 gramas por mol. E ele é recomendado então para tintas industriais, decorativas, tintas para madeira também, gel coats, adesivos e selantes. E como eu falei antes, como ele segue a lei de Lambert-Beer, os UVA seguem a lei de Lambert-Beer, nós vemos ali que para espessuras pequenas, certo? De 10 a 20 micrômetros, o teor de aplicação é de 4 a 8%. Enquanto se a gente aumenta essa espessura do filme, ele de 40 a 60, por exemplo, ele já baixa para 1,5 a 2%. Então vocês podem ver que para espessuras mais altas, o teor de aplicação dele é realmente bem pequeno. E caso a espessura seja próxima de zero, que seria uma superfície, por exemplo, uma tinta, o ideal, então, é ser utilizado um house, certo? Então, aqui nós vemos o espectro de transmitância ultravioleta do Tinuvin 328. Nós vemos aqui os teores, certo? A gente vê aqui que em 80 miligramas por litro, que equivalem nessa espessura de 40 micrômetros a 2% de ativo, nós vemos que a transmitância dele é praticamente zero. Ou seja, lembrando que a transmitância é a quantidade de luz ultravioleta que passa por esse absorvedor e atinge a nossa matéria orgânica, certo? Então, é praticamente zero. E, é claro, aqui vocês veem que sobe, porque a partir de 380 nanômetros não é mais luz ultravioleta, certo? Temos, então, o Tinuvin 1130, que é um outro absorvedor de UV. Dessa vez, ele é adequado tanto para sistemas base água quanto para sistemas base solvente. Dessa vez, diferente do 328, ele é líquido, é um BTZ também. O peso molecular do monômero dele é 637 gramas por mol, enquanto o dímer é 975 gramas por mol. Ele é ideal para tintas automotivas industriais e também para tintas decorativas e vernizes. E uma propriedade muito interessante é que ele tem ótima sinergia com o House, certo?
que é para, por exemplo, para proteger as superfícies. Isso é muito importante, porque ele protege tanto contra o amarelamento e quanto defeitos superficiais e mecânicos. Então, ele tem ótima sinergia, como, por exemplo, o Tinuvin 292, que os teores de aplicação desses dois em conjunto, então, fica de 1 a 3% do 1130 e de 0,5 a 2% do 292. Enquanto, se tu quiseres aplicar ele puro, só o Tinuvin 1130, digamos assim, o teor de aplicação dele é bem baixo também, 40 a 60 micrômetros, é de 2 a 3%. Aqui nós vemos da mesma forma o espectro de transmitância ultravioleta, certo? Nas mesmas concentrações, vocês veem que com 80 miligramas por litro, 2% ativo em 40 micrômetros, é praticamente zero também. Temos, então, começando com o estabilizador de luz, os bloqueadores radicalares, o House, o amina estericamente impedida, é o Tinuvin 292, certo? Da mesma forma do Tinuvin 1130, ele é adequado para sistemas base água e base solvente. Ele é líquido também, peso molecular de 509 gramas por mol e 370 gramas por mol. E ele tem aplicação em tintas automotivas, industriais, tintas decorativas, vernizes e também em adesivos e selantes. E aqui, como nós vemos, como ele é superficial, o teor de aplicação dele diferencia entre clear coats, que seriam tintas, por exemplo, sem pigmentos, mais transparentes, semi-transparentes, e tintas com bastante pigmento que são de cores sólidas ou opacas, certo? Então, o percentual de aplicação dele é muito pequeno em tintas transparentes, digamos assim, 0,5%, enquanto em opacas é de 1 a 2%, que também não é tão alto. E agora nós temos a blenda, que é bem interessante, a blenda sinergética do Tinuvin B75, que, como eu falei, é uma blenda de antioxidante, um UVA e um House, certo? Então, o antioxidante é o Erganox L135, desculpa, que a Vanessa já comentou com vocês na semana passada. Temos também o Tinuvin 571 e o Tinuvin 765. Então, é uma blenda líquida também, é ideal para poliuretano e poliuretano termoplástico, como é o caso de utilização na fabricação de calçados, como, por exemplo, de solas. Também é indicado para adesivos e selantes. Os teores de aplicação, vocês veem que são bem baixos também, como nas espumas de poliuretano 2 componentes é de 0,6 a 1,5%, enquanto adesivos é de 0,5 a 1%, e selantes é ainda menor, é de 0,2 a 0,5%. Esse é o espectro de transmitância ultravioleta dele também. Bom, agora vamos para a sessão de perguntas e respostas, certo? Caso vocês ainda não tenham feito suas perguntas, vocês podem escrever ali, que eu vou tentar responder todas com o nosso tempo. Certo. Temos uma pergunta aqui. Boa tarde, bom dia. Qual absorvedor de UV, desculpa, é utilizado para sintético? Para sintético, a gente recomenda a utilização do Tinuvin B75, certo? Temos outra pergunta aqui. Se a aditiva disponibiliza amostras? Sim, por favor, entre em contato com nós através dos contatos que vão estar no próximo slide, que eu vou passar depois de terminar as perguntas. A gente vai falar com vocês, ver qual que é a amostra correta para a aplicação de vocês e vai seguir nesse desenvolvimento. Aqui. Temos outra pergunta aqui. Qual que seria o absorvedor de UV ou estabilizador de luz mais indicado para tinta acrílica base solvente? Então, para tinta acrílica base solvente, a gente recomenda aquela blenda do Tinuvin 1130, que é o absorvedor de UV, o UVA, e o Tinuvin 292, que é o House, certo? Eles funcionam muito bem para tinta acrílica base solvente. Uma pergunta bem interessante aqui, que realmente é muito comum. Tinuvin 1130 e Tinuvin 292 podem ser usados em sistema base água. Eles são solúveis diretamente em água ou são solúveis em coalescentes usados nas formulações base água? Então, a maioria dos Tinuvin e dos Irganox que a Vanessa comentou, eles não são muito solúveis em água, entretanto, eles são solúveis na maioria dos solventes orgânicos, certo? Então,
aliás, vai um teor muito pequeno de tinu-vinho. Então, eles podem utilizar um sistema co-solvente, no qual você dilui o absorvedor de UV e o estabilizador de luz num solvente orgânico e depois solubiliza tudo em água, certo? E daí pode ser usado na formulação baseada. Temos aqui outra pergunta. Se a apresentação será disponibilizada? Sim. Acho que em 1 hora, talvez, já esteja no nosso canal do YouTube e no LinkedIn. Então, vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, certo? O nosso tempo para perguntas era esse hoje, certo? As perguntas remanescentes eu vou enviar para vocês por e-mail individualmente, certo? Agradeço muito a participação de vocês. Caso vocês tenham mais perguntas que não foram feitas aqui na sessão de perguntas, vocês podem entrar em contato com nós através desses canais de comunicação, certo? Ou do telefone, ou do chat do site, ou ali através do meu e-mail, suportetecnico@aditiva.com.br, certo, gente? Agradeço muito a participação de vocês. Na semana que vem, fiquem ligados que a Vanessa Dutra vai apresentar para vocês toda a teoria de branqueadores ópticos, vai ser bem interessante. Então, até mais.